Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que esse segundo episódio da 7ª temporada de Lendas do Amanhã mantém a sua fórmula de todos os outros episódios até das últimas 2 temporadas. Continua divertido, continua interessante, e eu particularmente estou gostando muito do fato desse ser o segundo episódio seguido que está começando com uma continuação direta do anterior. Afinal de contas, agora que a Wave Rider foi para o espaço, literalmente, quase que literalmente, porque ela explodiu, eles realmente não têm recursos para ficar assim, tá, vamos dar um intervalo de um dia, uma semana, entre um episódio e outro. Acontece alguma coisa e logo em seguida já tem que mostrar qual que é a consequência. E é justamente isso que esse episódio traz, as consequências do episódio anterior, principalmente em relação à morte do J. Edgar, que aqui tirou a minha dúvida que eu tava no episódio passado. Ele é o fundador do FBI e não da CIA. Então 80% desse episódio ele é focado no Nate, na sua relação com a história, na sua culpa por ter matado o Edgar, mesmo que de forma acidental, mostrando também todos os recursos que eles estão utilizando ali no momento, todas as estratégias, tudo que eles podem para tentar manter a linha do tempo o mais coerente possível, apesar de todos os apesares. E outra coisa que eu gostei nesse segundo episódio aqui em relação às dicas, as pistas de quem pode ser o principal vilão da temporada. Esse tipo de coisa geralmente acontece assim de forma escancarada, logo depois aparece alguém, por algum motivo, de alguma forma e fala, todo esse problema está sendo causado pelo fulano, pelo beltrano, e aqui não. Eles estão tentando descobrir quem é que estava naquela outra nave que explodiu a deles, estão tentando descobrir quais os efeitos que tudo isso está causando na linha do tempo, e aqui nós tivemos a explicação daquele comportamento meio esquisito que o Edgar estava tendo no episódio anterior, quando ele pula no carro, fica lá de um jeito meio esquisitão e tal. Comenta um pouco mais pra frente na parte com spoilers aqui do vídeo. Voltando aqui para a parte sem spoilers, vemos também a interação da Gideon com a Astra e a Esperança. Ainda está sendo algo construído, mas ali até que está algo interessante, afinal de contas elas estão lidando, as duas são as mais novatas, né? Então elas ainda estão meio perdidas em lidar com essa forma física, humana da Gideon, que já apareceu outras vezes. E se estivesse com outras das lendas, a situação seria um pouco mais natural, um pouco mais fácil de ser lidada. E justamente por ser uma questão de novidade, por ser uma questão assim, dela ser a inteligência artificial da nave existindo aqui no mundo real, sem a nave existir, eu achei que a dinâmica entre as três foi plausível, foi natural. Só não gostei muito do desfecho ali da Esperança, dessa coisa dela se comunicar com os aliens, agora ela consegue se comunicar com todo mundo. Acontece uma coisinha ali bem frajucta, não gostei mesmo, e ela simplesmente começa a ter um contato um pouco maior com a Gideon. Achei que nessa parte o roteiro deu uma escorregada, o pessoal não soube bem o que fazer, e falou assim, já que ela tá se comunicando mesmo, bota aí, já era. Ela virou meio que a antena da galera. Nossa, que expressão horrível. Esse episódio não teve lá cenas tão uau assim pra fazer um react tão bom, afinal de contas agora essa parte vai ter que dar uma diminuída, só que eu ainda vou continuar me gravando assistindo aos episódios, então se tiver alguma coisa, nossa, essa reação aqui as lindezas vão gostar de assistir, eu vou colocar lá no vídeo. Nesse episódio não teve. Que pena. O que teve realmente foram algumas teorias bastante interessantes para esse contexto de viagem no tempo e tudo mais. É mesmo? Eu me refiro ao fato de que tudo o que está acontecendo, tudo o que eles estão fazendo, não existe na linha do tempo original, porém, ainda não aconteceu o que eles chamam aqui de colapso, de problema não tem como voltar atrás. Então nessa pegada de criação de multiverso, linhas do tempo alternativa, que trata da série, que está tratando também aqui no mundo real, né, vários filmes, vários hypes em relação a esse assunto, me fazem acreditar que no final dessa temporada pode ser sim que o multiverso, que as infinitas terras desse universo DC, desse universo do Arrowverso, volte com muito mais força como era antigamente nas outras séries, principalmente lá do Arrow, principalmente da Supergirl, onde teve, por exemplo, os crossovers da Terra X e a crise das infinitas terras. Eu acho que aqui nessa temporada, pelo contexto que está sendo mostrado aqui em Lendas do Amanhã, pode ser que a Warner esteja preparando de novo esse terreno para algo mais ou menos assim. Teremos o crossover do Flash ali em 5 episódios na série dele especificamente, só que com tudo que está acontecendo, ainda que no segundo episódio ainda tá cedo para falar isso, eu tô criando essa teoria aqui, essa especulação de que no final dessa temporada, essa ideia de múltiplas realidades volte a aparecer com bastante força nesse Arrowverso. E agora eu vou comentar aqui um pouquinho de spoilers, então se nessa semana você ainda não assistiu o episódio, fique sabendo que aqui você vai saber o que vai acontecer. Então se você não quer isso, vai lá, assiste, mas antes de você sair,
Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho, vai, nunca te pedi nada. Valeu! O principal spoiler para você que ainda não assistiu é em relação ao vilão que eu vou comentar aqui. Tem uma certa cena lá em que o pessoal fica tentando descobrir quem que pode estar por trás disso, e é legal porque eles criam várias teorias. Pode ser o Damien Darhk, pode ser algum outro alienígena, pode até ser um demônio, porque tudo isso eles já enfrentaram, e conhecendo a realidade que eles estão, qualquer teoria é válida, tem que ser analisada. Até que eles chegam no ponto de chegarem em um robô. É assim, de forma bem genérica, robô, não tem nenhum nome específico. Tanto que aquela situação em que o Edgar era uma coisa esquisita, mostra aqui que ele volta e ele é uma máquina. Aquele que morreu, de fato, era original, era o orgânico, o que o Gary comeu não era uma máquina, só que volta a aparecer um outro Edgar aqui e é um robô, como se fosse um substituto. Aí a principal pergunta é, quem foi que criou esse robô? E qual possível robô poderia estar presente aqui para causar toda essa confusão? O primeiro robô que eu penso no universo DC é o Amazo, só que ele não tá lá naquelas condições de criar assim todo esse caos, ele não tem tanta autonomia. Apesar de ser um vilão, ele é programado, ele não tem uma inteligência artificial foda para fazer esse tipo de coisa. O único que eu consigo pensar aqui agora seria o Brainiac. Ele já apareceu no universo das séries da DC? Já, principalmente lá em Krypton, que é uma série que não tá tão ligado assim a esse Arrowverso, mas ele aparece também lá na Supergirl, com o seu descendente que... Mas pode ser que ele esteja começando a aparecer nesse universo e essa máquina, esse substituto do Edgar pode ser uma versão daqueles robôs que ele envia para um planeta para recolher dados. Particularmente falando, acho que isso seria muito foda. Seria também um grande contexto para poder juntar toda uma galera no final da temporada para começar a outra já com um crossover muito maior, pique Crise nas Infinitas Terras, juntando todas as séries em cada um com um episódio no seu respectivo universo, porque nós sabemos qual o tamanho do Brainiac nesse universo DC e como ele poderia impactar todo esse universo das séries. Tá bom, eu sei que é muita bizarrice, muita coisa louca pra teorizar logo no segundo episódio, só que assim, qual outra máquina poderia causar esse tipo de confusão? Eu confesso mais uma vez que não consigo pensar em nenhuma. Se você tem alguma ideia de qual que possa ser, deixa aqui nos comentários. E a única ressalva que eu faço assim em relação à qualidade desse episódio poderia ser em relação aos efeitos especiais, que ali teve praticamente um, que foi numa implosão. Deu pra ver bastante que era CG, e assim, cenas de tiroteio realmente não são fortes desse tipo de série. Então, tem uma outra cena lá em que eles estão enfrentando os capangas do Al Capone, que, esse povo consegue fazer de tudo menos acertar um tiro decente. Claro que isso só acontece quando o roteiro pede. Mas é Lendas do Amanhã, esse tipo de coisa a gente tem que relevar e muito. Releva. Mas é isso aí, lindezas. O que vocês acharam desse episódio, quem assistiu? Gostou ou não gostou? O que achou de todas essas teorias? Agora que os vídeos de reacts vão dar uma pausa, os vídeos de comentários não vão demorar tanto assim, uma semana pra aparecer, porque assim, reacts dá um pouco mais de trabalho e de comentário é um pouco mais fácil. Então, as chances de amanhã já sair os comentários do 12º, penúltimo episódio da segunda temporada de Stargirl e o terceiro episódio também de Lendas do Amanhã são altas. Então, para não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, marque lá todas as notificações para ficar por dentro de todos os comentários aqui feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!